A educação dos filhos é uma das responsabilidades mais importantes e desafiadoras da vida. No entanto, em um mundo onde as distrações e os desejos momentâneos frequentemente dominam a atenção, criar crianças resilientes, sábias e virtuosas exige mais do que apenas regras e disciplina. Requer um modelo de vida baseado em princípios sólidos. O estoicismo, uma filosofia praticada por grandes pensadores como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, oferece uma abordagem atemporal para formar indivíduos preparados para os desafios da existência. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo, uma filosofia praticada por grandes pensadores como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, oferece uma abordagem atemporal para formar indivíduos preparados para os desafios da existência. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não prega a insensibilidade ou a supressão das emoções, mas sim o cultivo da razão, da autodisciplina e do caráter inabalável diante das adversidades. Seus ensinamentos fornecem um guia prático para educar filhos que não apenas enfrentarão as dificuldades com coragem, mas também desenvolverão um profundo senso de justiça, gratidão e propósito. Ao aplicar esses princípios, não apenas moldamos indivíduos preparados para a vida, mas também contribuímos para um mundo mais justo e harmonioso. Passo 1. Seja um exemplo de virtude. Sêneca dizia: longa é a estrada ensinando preceitos, breve e eficaz ensinando pelo exemplo. Demonstre sabedoria, coragem, justiça e temperança em suas ações diárias. As crianças aprendem mais observando do que ouvindo sermões. Mostre autocontrole diante de desafios para que imitem sua conduta. Ensine honestidade sendo honesto. Ensine paciência sendo paciente. A moralidade deve ser transmitida por meio do comportamento cotidiano. Um pai virtuoso cria filhos que buscam a virtude por conta própria. Passo 2. Ensine a diferença entre o que depende e o que não depende deles. Epiteto afirma: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Ensine seus filhos a focarem no que podem mudar e aceitarem o que não podem. Eles não podem controlar a opinião dos outros, mas podem controlar suas reações. O mundo é incerto, mas a atitude deles diante das dificuldades é escolha deles. Explique que falhas e frustrações são inevitáveis, mas a resposta a elas é opcional. Encoraje-os a buscarem a excelência, não a aprovação externa. Isso os tornará resilientes diante das adversidades da vida. Passo 3. Desenvolva a disciplina e o autocontrole. Marco Aurélio aconselhava: conquiste a si mesmo e terá conquistado um grande império. Ensine que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre os próprios impulsos. Pequenos hábitos constroem um caráter firme e disciplinado. A paciência e a resiliência se desenvolvem com treinamento diário. Explique que o prazer imediato não deve superar a responsabilidade. Fortaleça a autodisciplina, ensinando-os a adiar recompensas. Um caráter forte se constrói através de pequenos atos diários de autocontrole. Passo 4. Prepare-os para as dificuldades da vida. Sêneca dizia: a vida sem desafios não fortalece ninguém. Ensine seus filhos a lidarem com dificuldades sem desespero. A vida não é justa, mas a atitude deles pode torná-la significativa. Frustrações fazem parte do crescimento e superá-las fortalece o espírito. Não proteja excessivamente, pois isso os tornará frágeis. O sofrimento controlado ensina mais do que uma vida de facilidades. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Passo 5. Ensine a valorizar a razão acima das emoções. Epiteto ensinava: não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Explique que emoções são passageiras, mas a razão deve guiar as decisões. Ensine-os a pensarem antes de reagirem impulsivamente. A raiva e a tristeza não devem ser negadas, mas compreendidas e controladas. A lógica deve ser a base das decisões importantes. Pessoas que governam suas emoções não se tornam escravas delas. A calma e o raciocínio são as melhores respostas a qualquer desafio.
Passo 6. Mostre que o mundo não gira ao redor deles. Marco Aurélio escreveu: lembre-se de que você faz parte de um todo maior. Ensine humildade e evite criar filhos que se julgam o centro do universo. A empatia e a cooperação são essenciais para uma vida equilibrada. Ensine que os outros também têm necessidades e desejos legítimos. O altruísmo e o serviço ao próximo fortalecem o caráter. Ser útil à sociedade é uma das maiores virtudes. Ensine-os a agir para o bem comum, não apenas para o benefício próprio. Passo 7. Ensine a valorizar a verdade e a honestidade. Sêneca dizia: a honestidade é sempre a melhor escolha, mesmo quando difícil. A verdade é uma virtude inegociável e deve ser praticada em todas as circunstâncias. Ensine que mentiras sempre corroem a confiança. A integridade deve ser um pilar central da educação. Explicar a verdade às crianças, mesmo que dura, fortalece sua maturidade. Ensine-as a assumirem responsabilidades por seus erros. Pessoas honestas constroem relacionamentos sólidos e confiáveis. Passo 8. Cultive a gratidão. Marco Aurélio escreveu: pense sempre no que você tem e não no que falta. Ensine seus filhos a valorizarem o que possuem. A ingratidão gera insatisfação eterna, enquanto a gratidão traz paz. Pequenas alegrias do dia a dia devem ser apreciadas. Um coração agradecido é menos suscetível à inveja. Praticar a gratidão fortalece a resiliência emocional. Valorizar cada momento ensina a viver com mais propósito. Passo 9. Ensine a aceitar críticas sem orgulho ferido. Epiteto ensinava: se alguém aponta um erro seu, avalie se é verdadeiro e corrija. Ensine seus filhos a aceitarem críticas como oportunidades de crescimento. O orgulho excessivo impede o aprendizado. Aprender a ouvir e refletir sobre críticas os tornará mais fortes. Não precisam agradar a todos, mas devem sempre buscar a excelência. Corrigir um erro é sinal de maturidade, não de fraqueza. A evolução pessoal depende da capacidade de aprender com os outros. Passo 10. Ensine a servir a algo maior do que a si mesmos. Marco Aurélio dizia: o que não beneficia a colmeia não beneficia a abelha. Ensine seus filhos a contribuírem com a comunidade. O propósito maior dá sentido à vida e fortalece a resiliência. Servir aos outros ajuda a superar egoísmo e superficialidade. Ajudar o próximo os torna mais conscientes e compassivos. Pessoas virtuosas pensam além de seus próprios interesses, e um caráter nobre busca beneficiar a coletividade. Passo 11. Ensine-os a aceitar a impermanência da vida. Marco Aurélio escreveu: tudo o que nasce, morre. Aceite essa verdade com serenidade. Ensine seus filhos que tudo muda e nada dura para sempre. O medo da perda não deve impedir que vivam plenamente. Explique que apego excessivo causa sofrimento desnecessário. A morte e as mudanças fazem parte da ordem natural do mundo. Valorizar o presente é a melhor forma de viver sem arrependimentos. Aceitar a impermanência os ajudará a enfrentar desafios com mais leveza. Passo 12. Demonstre a importância da justiça e da retidão. Sêneca afirmava: a justiça é a base de toda a virtude. Ensine seus filhos a tratarem os outros com equidade e respeito. A honestidade deve ser um princípio inegociável em suas vidas. Explique que fazer o certo é mais importante do que buscar aprovação. Ensine-os a defenderem aqueles que não podem se defender sozinhos. A justiça exige coragem para agir corretamente, mesmo quando difícil. Ser justo é mais valioso do que ser popular. Passo 13. Desenvolva a capacidade de resiliência diante dos fracassos. Epiteto disse: a adversidade revela o caráter, não o enfraquece. Ensine que o fracasso é um professor valioso. Cada erro traz uma lição, se estivermos dispostos a aprendê-la. Evite superprotegê-los, pois isso os tornará frágeis. A resiliência os ajudará a persistirem mesmo diante das dificuldades. Ensine que o fracasso não define quem somos, mas como reagimos a ele, sim. O caminho para o sucesso passa pela superação de muitos obstáculos. Passo 14. Mostre que a felicidade está na simplicidade. Sêneca dizia: a riqueza maior
é viver com pouco e estar satisfeito. Ensine seus filhos que felicidade não vem da acumulação de bens. A gratidão pelas pequenas coisas traz contentamento duradouro. Valorizar experiências e relacionamentos é mais importante do que possuir objetos. Ensine-os a encontrarem alegria no aprendizado e no crescimento pessoal. A busca incessante por status e riquezas leva à frustração. A verdadeira riqueza está na serenidade e na virtude. Passo 15. Prepare-os para uma vida de serviço e propósito. Marco Aurélio escreveu: o que fazemos ecoa na eternidade. Ensine seus filhos a buscarem um propósito maior do que o prazer imediato. O serviço ao próximo traz mais satisfação do que qualquer bem material. A felicidade verdadeira vem de contribuir para o mundo. Explique que o dever deve guiar suas ações, não apenas seus desejos. Uma vida bem vivida é aquela que deixa um impacto positivo nos outros. Ensine-os que a maior realização é tornar-se útil à sociedade. Criar filhos é uma jornada desafiadora, mas também uma das mais gratificantes que podemos vivenciar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira educação não está apenas no que dizemos, mas principalmente no exemplo que damos. Quando cultivamos a virtude, a disciplina e a resiliência em nós mesmos, transmitimos esses valores naturalmente para as próximas gerações. Ao aplicar esses 15 passos na educação dos filhos, não estamos apenas preparando-os para enfrentar o mundo, mas também formando indivíduos que farão do mundo um lugar melhor. Eles aprenderão que a felicidade não vem do que possuem, mas da forma como encaram a vida, que desafios são oportunidades de crescimento e que o verdadeiro sucesso está em viver com integridade e propósito. Se você gostou desse conteúdo e quer mais reflexões sobre filosofia e desenvolvimento pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E me conta aqui nos comentários, qual desses ensinamentos você já aplica na sua vida? Vamos trocar ideias e aprender juntos. Nos vemos no próximo vídeo.